Olá a todos, eu sou a Joana, sou historiadora e taróloga. Podem acompanhar o meu trabalho através da página Terapias de Cristal ou através da SAP Lifestyle. Antes de mais, quero agradecer à Paula e ao Miguel o convite, a confiança que depositaram em mim para eu estar aqui, para me terem feito o convite, não é? O tema que eu me proponho a abordar neste congresso passa por desenvolver as influências da cultura judaico-cristã nos arcanos maiores do tarô. De forma muito resumida, não é? Porque o tema é muito grande. O objetivo inicial era mostrar que não há nada de sacrílego no tarô, não há nenhum pecado no tarô e que não se distancia muito dos dogmas cristãos, representando até os pecados e as virtudes que são tão enraizados na cultura que Roma nos deixou e que continuam a imperar. Aqui temos que perceber que também a cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega e, portanto, é natural que tanto nestas virtudes e nestes pecados, mas sobretudo nas virtudes, que se encontrem muito da cultura helénica. Este era o objetivo inicial, não é? Porque o caminho do estudo levou a outro rumo e abriu outras perspectivas sobre este assunto. E é esta perspectiva que trago aqui hoje e que poderá desvendar um pouco mais do véu que existe em relação ao que estará por trás de cada um dos arcanos, segundo a minha perspectiva. Eu ainda não vi isto a ser defendido em lado nenhum e, portanto, eu quero sublinhar isso e vou sublinhar isso ao longo da minha apresentação. E como não vi, é a minha perspectiva e vamos ver se ela faz sentido, se ela ressoar, então aí se calhar passa a ser a nossa perspectiva. Eu vou começar por fazer um resumo dos primórdios da religião cristã, porque é importante para nós percebermos o resto, e devemos começar por perceber que Jesus não era cristão, era judeu. O que toda a gente sabe, mas convém relembrar, já que será fundamental mais à frente. Na verdade, é Jesus quem divide as águas entre o judaísmo e o cristianismo. Os judeus acreditam na vinda do Messias para ajudar na libertação dos povos. Se entretanto houver algum problema em termos de som ou qualquer coisa, eu não estou a ver os comentários, mas digam-me, por favor. Bom, vamos continuar. Estava a falar que é Jesus quem divide aqui as águas entre os judeus e os cristãos. Porquê? Porque os judeus acreditavam na vinda de um Messias que não seria Cristo, não reconhecem nele essas características, as características necessárias ao Filho de Deus, ao escolhido. Enquanto outros o seguem, não é? Tendo em conta toda a sua atividade. Quando ele começa a ser seguido pelos primeiros cristãos, dá-se essa cisão, não é? E nasce a Igreja Católica, ainda no seu estado muito embrionário. Historicamente sabe-se pouco de Cristo e a Igreja inicia-se com quem fica após a crucificação em Jerusalém, não é? E quem fica, quem escreve os livros que nos chegam hoje, a Bíblia, não é? O Novo Testamento. Com os seus discípulos que passam a anunciá-lo como Messias. É então que ele começa a ser visto como o Messias. Neste contexto, Pedro e Paulo foram fundamentais para a divulgação de Cristo e do cristianismo, e sobre o Pedro recai a ideia de que está representado no arcano o dependerado. Porquê? Porque tanto Pedro como Paulo são crucificados, mas Pedro é de cabeça para baixo. É fundamental reter isto, porque mais à frente vamos perceber o simbolismo da situação. No contexto da expansão do cristianismo, conseguimos encontrar no senso comum muitos pontos de toque entre os arquétipos do tarô e cada um dos arcanos. Agora, acabamos por encarar cada um deles tendo em conta a nossa perspectiva muito pessoal. Não é? Quando começámos a trabalhar o tarô, começámos a ver neles coisas que se calhar outro tarólogo não vê. Portanto, e aqui é um bocado a minha concepção sobre cada um dos arcanos, ainda sem tocar no assunto que me traz aqui hoje. Isto de uma forma geral, antes
de abordar aquilo que depois foi desenvolvendo. Portanto, no mago poderíamos ver a educação do Império Romano, de um homem universal com grande bagagem cultural preparado para qualquer situação, e nós encaramos o mago como aquele que está preparado para qualquer situação, até de desenrasque. No Imperador, nós podemos ver Constantino, não é, que se impõe ao Império, um Império já muito enfraquecido quando ele surge e ganha força porque se alia à Igreja, não é, através do Édito de Milão. No Papa, nós podemos ver a organização da Igreja, a organização eclesiástica. Na Papisa, poderíamos entender a heresia da Papisa Joana, sobre a qual nós temos relatos romanceados, mas nós não temos nada objetivamente que nos diga que terá existido a Papisa Joana. Fui eu, com certeza, noutra vida. Na força, podemos ver que seria coragem, não é? Em termos daquelas virtudes cardeais, na força, na coragem, na temperança, na justiça, podemos perceber as virtudes da formação grega e romana. No ermita, podemos ver os primeiros anos do monaquismo, em que o primeiro monaquismo passava pelo isolamento das pessoas, a pessoa em si isolava-se até no deserto, para atingir a perfeição. Este primeiro monaquismo não era de padres, era de leigos, portanto, gente comum, não é? Os monges, os primeiros monges eram os mais sábios, os mais inteligentes, não eram propriamente homens da igreja. Na morte, podemos ver os mártires e o respectivo renascimento para a vida eterna. Os mártires são fundamentais para o crescimento do cristianismo. O cristianismo é uma fé pela qual vale a pena viver, mas é sobretudo uma fé pela qual vale a pena morrer. E o cristianismo cresce muito às custas dos mártires. No diabo podemos ver o pecado dos bárbaros que invadem o império, provocando a sua queda. Os bárbaros eram vistos como fontes de pecado. O paganismo também era uma fonte de pecado, porque isto já na visão do Santo Agostinho, porque adorava vários deuses, e estes deuses eram todos muito, muito loucos. Na Torre, podemos ver aqui a separação das duas igrejas, o Oriente, o Ocidente, o cristianismo, do judaísmo, as perseguições aos cristãos também, ou a queda do Império Romano. É como eu digo, isto vai depender muito da visão que nós temos sobre cada arcano e a visão que nós temos da história, porque possivelmente outras pessoas vão buscar outros dados da história para explicar cada arcano. Nós não temos nada escrito que nos diga assim, olha isto. Vamos lá. Tudo isto acaba por estar muito associado, é o que eu estou a dizer, não é? À perspectiva de cada um. Eu procuro algo mais sistemático que me explique, porque há aqui nós concordamos todos que há aqui uma jornada, que há aqui um caminho que é percorrido, não é? pelo nosso protagonista. Então convém procurar aqui algo mais sistemático. Eu não acredito que cada arcano tenha caído do céu e depois tenha feito ali um conjunto e lhe tenham enfiado uns nomes bonitos e uns números. Eu não acredito e acredito menos agora. Para esta análise eu vou basear-me nos primeiros arcanos, que se conhecem já de forma mais organizada, que é o Tarot de Visconti Sforza, e as imagens que eu vou apresentar são todas do Visconti Sforza, que foi sendo alterado no tempo. Portanto, depois nós temos o Rider-Waite, enfim, imensos outros autores de oráculos que vão dar a sua visão. E, portanto, nesta análise eu peço que se demarquem daquilo que têm, sobretudo no Rider-Waite, porque é o que é mais utilizado, de uma forma geral, e se foquem no Visconti Sforza. Temos então de perceber que o tarot, seja na sua concepção, seja na leitura, é sempre adaptado ao agente, à visão que o agente tem sobre as circunstâncias. Então, se há singularidades na interpretação, é como eu digo, eu vou continuar a reforçar, há singularidades em atribuir uma justificação a cada arcano. Nesta viagem, estamos a fazer agora pela Idade Média, os autores medievais são fundamentais, assim como as suas obras. Neste contexto, ganha importância, na minha concepção, Santo Agostinho e a obra Cidade de Deus, que é
fundamental. Temos aqui o Santo Agostinho, todo giro. Santo Agostinho não gostava de mulheres e, portanto, quer dizer, não gostava de mulheres. Ele teve uma vida louca inicialmente, mas depois dedicou-se à igreja de forma tão convicta que condenava a mulher só para ela respirar. E, portanto, acho que é bom estar aqui a abordar o Santo Agostinho. Vamos lá ver. Santo Agostinho é um autor influente do início do medievalismo, está na transição entre a Antiguidade Clássica para a época medieval e viveu entre 354 e 430. Ele tem um percurso contraditório em termos de fé, porque ele nasce na Argélia, a 2 km de Hipona, onde ele será bispo mais tarde, e passa muito tempo em Itália. E é este tempo em Itália que nos interessa para compreendermos o resto da análise. Ele tinha uma mãe católica, extremamente devota, e um pai pagão. Embora o pai fosse mais moderado, era pagão. Ele vive o paganismo durante muito parte da sua vida, até que se converte e passa a persegui-lo, de forma até muito determinada. Ele é ainda muito marcado pelo maniqueísmo, que acredita numa luta constante entre o bem e o mal. E o mal vence sempre. E, portanto, também é esta visão pessimista que vai marcar a sua obra. A sua conversão dá-se em 386 em Milão, onde é professor de retórica. Isto interessa-nos porquê? Porque Agostinho, o tempo que Agostinho passa em Itália, mais propriamente em Cassicíaco, onde passam os tempos em retiro, depois de se converter, e portanto o retiro é importante, mais uma vez, o retiro, o isolamento para ascender, nós vemos isso no Ermita. Ele passa algum tempo em Cassicíaco, já veio a dizer, antes de voltar definitivamente para a África, onde morre. O corpo, entretanto, é trasladado para a Itália. Ele está sepultado em Itália. E, portanto, nós vemos aqui esta grande ligação de Santo Agostinho a Itália Cassicíaco. Em Cassicíaco, séculos depois, e isto é importante, porque há aqui quase uma diferença de 10 séculos, levantaram o palácio do Duque de Visconti. 10 séculos no sentido até surgir o oráculo. Levantam o palácio do Duque de Visconti exatamente em Cassicíaco. A família de Visconti Sforza é responsável, a família de Visconti é responsável por mandar construir no final do século XIV uma arca em mármore na igreja dedicada a São Pedro, que, como vimos, morre crucificado de cabeça para baixo. E é nesta igreja que fica sepultado Santo Agostinho. E a arca de mármore conta-nos a vida e os milagres do bispo de Hipona. Gian Galeazzi é o responsável por mandar construir o túmulo, avô de Bianca Maria, que é casada com Francesco Sforza, que manda fazer o oráculo. Isto, se não tiverem a perceber a ligação, vão interrompendo. Eu não estou a ver os comentários e acho que não consigo mesmo ver os comentários. Deixem-me ver aqui atrás. Se for havendo dúvidas, digam-me. Eu falo mais devagar. Eu prometo que vou falar mais devagar, mas realmente isto é muito extenso. E se eu falar muito devagar, eu não vou falar metade. E portanto, eu vou tentar seguir aqui os comentários. Porque estas ligações são importantes. Então nós temos Santo Agostinho, que é do norte da África, passa muito tempo em Itália, ele, quando se converte, isola-se em Cassicíaco, séculos mais tarde, nasce o palácio da família de Visconti. Gian Galeazzi honra o Santo Agostinho ao mandar construir uma arca em mármore onde relata a vida e os feitos dele. E portanto há aqui uma grande ligação entre esta família e o Santo Agostinho, uma ligação de admiração, não é? Estamos a dizer que
Vamos passar aqui outro slide. Estava eu a dizer que não há nada em concreto, não há documentos, pelo menos que apontem na direção da origem ou fundamento de cada um dos arcanos maiores, tradicionalmente denominados de trunfos. Por isto, e por aquilo que eu disse, apresento a teoria que eu desenvolvo neste momento e que, quanto a mim, liga as pontas soltas. Voltamos aqui novamente a Santo Agostinho, que entre 412 e 426 escreve a Cidade de Deus. Em 410, Roma é saqueada e é um aviso da queda do Império. E esta obra é uma resposta a este evento e ao facto dos cristãos estarem insatisfeitos. No fundo, trata-se de uma enciclopédia cristã composta por 22 livros que são uma defesa do reino de Deus, em oposição ao reino dos homens, que seria o reino da terra, que estes, o reino de Deus, vão encontrar a quando do julgamento, o livro número 20. É um livro particularmente interessante do meu ponto de vista, por isto que eu digo, e fundamental para aquilo que eu proponho hoje. Não é apenas curioso ser composto por 22 livros, ele chama logo a atenção o facto do livro 13 tratar da morte enquanto solução, o livro 20 falar do julgamento e o livro 22 falar da ressurreição. Eu não vou abordar os livros todos neste congresso, obviamente que será algo que eu vou trabalhar de futuro, e vou abordar só alguns livros. Portanto, tenho 45 minutos e se for havendo dúvidas, digam. Ou não, porque eu não estou a ver nada. Gritem. Pode ser. Muito bem. Vamos ver onde é que eu ia. O que é que eu pretendo sublinhar com isto? É a direta relação entre a obra de Santo Agostinho e os trunfos do Visconde de Sforza. Obviamente falamos em 10 séculos de diferença e, portanto, há que perceber a obra inserida no seu tempo e no seu espaço. E a obra e os arcanos. A obra é repleta de dogmas e preconceitos do homem do início do medievalismo e um homem com o percurso de Santo Agostinho. E uma concepção artística dos arcanos da época moderna, era dos descobrimentos, do desenvolvimento tecnológico, da invenção e da inovação. De realçar ainda que, sem dúvida, há influências de outras culturas, já o referi anteriormente, e já existiriam arcanos a revelarem essas mesmas influências, sobretudo as clássicas. Mas estas são também presentes na obra, como adiante iremos ver. Vamos aqui para a Cidade de Deus e aqui o Mago. O livro 1 é uma apologia à virtude da humildade. Um dom da graça divina que surge em oposição à alma entremecida de orgulho. A humildade seria um requisito obrigatório para aceder à cidade de Deus. Descreve-nos, entre outras coisas, e portanto, mais uma vez, isto é tudo muito resumido para apresentar o máximo, descreve-nos o homem bom. A propósito das invasões, este manter-se-ia, o homem bom, firme e obediente aos preceitos cristãos, que os bens que se perderiam nas invasões, que então sofriam, não se perdiam porque era apenas material. E, portanto, há um apelo direto à pobreza e à simplicidade, basicamente ao despojamento. No saí do ventre de minha mãe, no voltarei à terra. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Aconteceu como ao Senhor aprove. Seja bendito o nome do Senhor, porque há aqui uma aceitação daquilo daquilo que se desenrola. Apresenta-se assim o mestre despojado e dá-nos o exemplo de Paulinho, bispo de Nola, que voluntariamente passa de muito rico a muito pobre, e o mesmo se passa com Agostinho. Agostinho, quando chega ao norte da África de Itália, ele dá tudo. Há assim uma apologia à pobreza por despojamento e não por condição inerente à situação social. Despojar-se devia ser uma decisão tomada pelos ricos. E na carta nós vemos o mago despojado com o básico à sua frente. Ainda assim, a sua indumentária não é de pobre.
Ele está muito bem vestido para ser alguém humilde no sentido de condição. No livro 2, nós temos o autor a abordar os cultos aos deuses pagãos, e isso é algo que se mantém ao longo da obra, que qualifica de sacrílegos, porque sacrílegos são os próprios deuses cristãos. Qualifica mesmo de obscena a forma como algumas deusas são representadas, nomeadamente a mãe dos deuses. Tal mãe dos deuses, a quem o homem mais perverso teria vergonha de ter por mãe, escolheu o melhor varão, não para o ajudar e aconselhar, mas para o enganar com disfarces à maneira da mulher. Neste sentido, ele apresenta-nos Roma como a República Cristã, como a mãe cristã, a mãe do cristianismo, o Império Cristão que surge em oposição às deusas. A cidade de Roma, capital da cristandade, seria a mãe cristã. Seria como que a autoridade máxima dentro da Igreja dos Homens, a papisa. No capítulo adiante, dá a vida à imperatriz enquanto cidade-mãe do Império. Faz sentido chamar de grande sacerdotisa porque é a Igreja a única capaz de educar para Cristo. E a minha filha está a bater à porta. E para adorar o verdadeiro Deus, segundo a concepção do autor. Aborda ainda a questão das 12 tábuas, pedra angular no direito de Roma e de todo o Ocidente. Compara-o à Bíblia, que está na mão da figura representada. Lei fundamental da Igreja Católica Romana, pondo em contraste a República com a Igreja. A Igreja Romana dá as normas de conduta. De notar neste contexto a heresia da papisa Joana, que no século XIII começa a surgir em crónicas, sendo porém muito discutível a sua existência. Para compreendermos melhor, enquanto a papisa representa a Roma Igreja, a imperatriz representa a Roma Império, cidade-mãe da Igreja e a cidade-mãe do Império. Nós temos duas mulheres, duas mães, mas cada uma no seu ofício. No livro 3, que teríamos o arcano 3, a imperatriz, eu não estou a dizer o nome dos arcanos, mas eles estão escritos, portanto. Ele continua a utilizar os deuses pagãos e as suas características para o descredibilizar e aproveita para abordar a questão de Rómulo e Remo, mais adiante retomada para contar a fundação de Roma. Eu vou ver se há aqui comentários, para além de dizerem que o papel é mais devagar. Muito bem. Estava eu a dizer que ele aborda Rémulo e Romo. E isto é importante porquê? Porque Rémulo e Rómulo e Remo seriam escolhidos por Deus. Enquanto muitas cidades pagãs, por causa do pecado, foram destruídas, Roma foi poupada, porque Remo seria escolhido por Deus para a cidade eterna. A própria cidade era capaz de se defender porque tem uma missão para a cristandade, e assim Roma ficou vitoriosa. Sempre a cidade e nunca o rei ou o exército. No contexto de guerra entre Roma e Alba, Agostinho introduz o conceito de Roma como mãe do Império, a imperatriz que dá frutos. De facto, foi uma guerra mais que civil, esta em que a cidade-filha se bate contra a cidade-mãe. E assim, mesmo com a sucessão de reis que morrem de forma violenta, a cidade mantém-se firme. Ao longo deste livro, Roma, a República, é sempre a personagem principal. Passamos para o Imperador e no livro 4 surge-nos Agostinho a referir-se amplamente a Roma como Império e já não como República Romana. Sublinhando a ideia já abordada, mostrar de que qualidade eram os hábitos morais dos romanos e por que razão o verdadeiro Deus, em cujo poder estão todos os reinos, se dignou a ajudá-los a estender o seu império, e como aqueles consideram deuses, em nada os auxiliaram no incremento do Império Romano. Confirma ainda a ideia de que Roma, mesmo afetada por crises terríveis, foi poupada pelo seu destino como coração do Império. Neste contexto, devemos relembrar a importância de Constantino ao colar o Império ao cristianismo, como eu falei em cima.
Nós a seguir temos, e aqui é preciso ter uma noção. Os Enamorados é o arcano 6, mas é o livro 5 que, na minha ótica, aborda a situação. Porque ele no livro 5 introduz o conceito de oráculo e Santo Agostinho está sempre a contrariar o paganismo e mesmo a cultura grega por causa dos oráculos e do uso dos oráculos. Portanto, aqui o conceito de oráculo é importante. Ele introduz o conceito de oráculo que, segundo ele, não previa, mas anunciava. Isto é importante para percebermos o desenho do arcano. Grande parte do livro é dedicada a refutar os astrólogos que teriam usado a linguagem de forma errada. Poderão ainda dizer que as estrelas indicam, mas não realizam os acontecimentos. É então um livro para refutar a astrologia e, nesse sentido, usa exaustivamente o exemplo dos gêmeos, que, nascidos nas mesmas circunstâncias, são tão diferentes um do outro. Como é que acontece que nunca puderam explicar porque é que na vida dos gêmeos, nos seus atos, nos seus sucessos, nas suas profissões, e estou a ler rápido ali, e na sua própria morte, não há tão grande diversidade ao ponto de muitos estranhos se parecerem mais a gêmeos do que estes se parecerem um ao outro? Sucedem-se múltiplos exemplos neste contexto. E ele aborda os gêmeos de sexo diferente, que são completamente diferentes um do outro. Nós, na imagem, transmite-nos que é um homem e uma mulher. E eu não acredito que em cima fosse o Cupido, mas antes o tal destino. Agostinho refuta a noção de destino na concepção da astrologia, já que o destino seria a Deus a dá-lo ao homem, e não a posição dos astros no momento de nascimento. Paralelamente, introduz, e isto é importante, o conceito de livre-arbítrio. Enquanto mostra que em matéria todos são igualmente bons, mas uns escolhem o caminho do mal, ainda que houvesse acontecimentos aos quais ninguém conseguisse fugir. Em matéria, porquê? Porque somos todos filhos de Deus e, portanto, Deus não concebe ninguém imperfeito. No livro 6, temos então o Agostinho a abordar o conceito da teologia, usando para isso conceitos de outros autores para os refutar, nomeadamente Varrão. E Varrão é refutado ao longo do livro todo. Coitado do Varrão. E as suas distinções entre a teologia mítica, natural e civil. Concepções que, segundo o autor, só são feitas pela natureza e quantidade dos deuses pagãos. Há assim uma referência indireta à organização eclesiástica, na cabeça do qual estaria o Papa, que no século XV já está plenamente consagrado e reconhecido. Para Agostinho, quem inspira a cidade terrestre e é seu mestre é o Deus verdadeiro que concede a vida eterna aos seus adoradores. E quem, senão o Papa, para representar Deus na vida terrena, representante da verdadeira teologia. Vamos para o arcano 8 da Justiça. E ele aparece-nos no livro 8. E Agostinho usa-se da filosofia e dos filósofos, portanto, e por filósofo ou filosofia percebe-se aqueles que amam a sabedoria, e logo mais próximos da verdade, para mostrar Deus como o verdadeiro e, portanto, único, digno de ser adorado. Usa-se das escolas helénicas e itálica para o fazer. Sabemos que na Antiguidade a justiça é uma das virtudes cardeais, como eu já referi anteriormente, trabalhada por Aristóteles, diretamente ligada à ética, conceito que é abordado neste livro. Na sua concepção, Platão seria o responsável por levar a filosofia à perfeição, dividindo-a em três partes: moral, natural e racional. A moral que trata da ação, a natural que confina à contemplação, a racional que distingue o verdadeiro do falso. Isto relaciona ele a Deus, obviamente, como tudo. Nele existiriam as mesmas qualidades em Deus. Percebemos então que em Deus estão as mesmas características que são atribuídas à justiça. O espírito de cada um seria o juiz. A filosofia seria racional porque lógica, permitindo o discernimento da verdade que deverá ser usado para perceber e discernir o bem, o justo e o belo. Novamente, a justiça é uma das virtudes cardeais trabalhadas por Aristóteles e que se enquadra plenamente neste livro. Portanto, aos platónicos, e ele vai sempre buscar os platónicos também, mas mais como admiração e não tanto como em Varrão, que o deita abaixo,
Não só atribui a filosofia racional, como também a filosofia moral, a ética, que trata do bem supremo. Obviamente, qualidades que se encontram em Deus, assim como a virtude. Basta por agora recordar que, segundo Platão, o bem supremo consiste em viver conforme a virtude, daquele que pela sua incorporeidade não só está acima de todos os corpos, mas também pela sua incorruptibilidade está acima de todas as almas. Dá assim, para Platão, os deuses, para serem bons, teriam de ser justos, equilibrados e éticos. Dá ainda o exemplo da magia, que seria uma arte ímpia. Não recorda Cícero que nas 12 tábuas, o mais antigo código dos romanos, consta o castigo estabelecido contra quem pratica estas artes. Aqui temos o estabelecimento da justiça e a introdução do conceito de licitude, sendo que o conceito de verdade surge sempre associado a Deus e à verdadeira religião, para mostrar a mentira do paganismo. No livro 9, nós já falámos um bocadinho sobre isto. Surge-nos a descrição do eremita, o arcano 9, que ele fala não como o eremita, mas como a figura do sábio. Inicialmente ele fala na figura do sábio, aquele que deve saber distinguir o bem do mal. E relembro aquilo que eu disse sobre o monaquismo, em que os monges eram leigos, portanto, mas sábios, que ermitavam, que se isolavam no deserto para ascenderem. E na figura nós temos realmente um eremita, que em nada nos remete para um homem da igreja, mas para um velho, tido como sábio, que se isola para atingir o conhecimento, que segue sozinho na sua busca. Dizem certos filósofos que estas perturbações, disposições ou paixões atingem mesmo o sábio, mas no sábio elas são moderadas e submetidas à razão, cuja autoridade lhes impõe leis que de certo modo as contêm os seus limites necessários. O sábio não violaria a justiça, já que nele reinaria a virtude e a misericórdia. Isto não é tão assim, porque como sabemos, os eremitas depois ficaram orgulhosos demais. Vamos agora aqui para a roda da fortuna. E ao longo do livro 10, Agostinho explica o processo de purificação da alma, durante o qual pode haver influência do demónio. Aqui na figura não dá para ver bem, mas todos eles têm umas orelhinhas que não são assim... Eles não têm asas, quem está à volta da roda, não é? Mas têm umas orelhinhas jeitosas. No processo, a ajuda seria dada por Deus ou por intermédio dos anjos. A alma humana não pode ser bem-aventurada sem a participação da luz desse Deus para quem ela própria e o mundo foram feitos. Mostra com isto que o verdadeiro culto não pode ser prestado aos falsos deuses, muito menos o sacrifício. O sacrifício é fundamental. O conceito de sacrifício é fundamental para percebermos a purificação da alma. O verdadeiro sacrifício é, pois, toda a obra que contribui para nos unir a Deus numa santa sociedade. O homem consagrado em nome de Deus e a Deus oferecido é ele mesmo o sacrifício na medida em que morre para o mundo a fim de viver para Deus. E aqui também temos a roda, não é? Só a fé cega em Deus permitiria a evolução do espírito. Com isto, temos que uma das formas de ascender à vida eterna seria através do martírio. Os mártires, que só são por interferência do demónio, acabam por ficar em baixo, aqui, neste processo. Mas isso seria uma vantagem. A purificação da alma passaria por vida, morte, ressurreição. Temos aqui o princípio purificador que estaria na base da roda da vida, evidenciando a dualidade entre céu e a terra. E temos, sobretudo, aqui a importância dos demónios, ou do demónio e de quem trabalha com ele, para a purificação, para o martírio de quem está cá em baixo. Aqui. Vamos agora para o arcano 12. Eu vou saltar o arcano 11. Não é por nada de especial, é mesmo por uma questão de tempo. Porque no arcano 12 é importante a noção de sofrimento. E nós temos aqui a descrição do dependurado. Sobretudo, se relembrarmos Pedro, em cuja basílica Agostinho está sepultado. Pedro teria tido uma pena pesada para se purificar dos pecados. É uma noção de que só o sofrimento faz chegar a Deus, o homem corrompido pelo vício que sofrerá a pena eterna. O martírio que, como vimos, purifica e liberta.
Esta noção de sofrimento para chegar a Deus é retomada num outro livro para explicar melhor o dependurado. E diz-nos, se por exemplo alguém é dependurado de cabeça para baixo, a posição do corpo e a ordem dos membros é realmente invertida, porque o que a natureza exige que esteja do lado de cima está do lado de baixo e o que ela quer que esteja do lado de baixo torna-se do lado de cima. Esta inversão perturba a paz da carne e por isso é penosa, mas perturba a paz da carne, mas nunca a paz da alma. Daí que seja tão fundamental a noção de sacrifício para a libertação, o sofrimento que purifica. Vamos agora para o arcano, para o livro 15. E eu no livro 15 e no livro 16 não coloco imagem, porque não há nenhuma imagem do Visconde Sforza que nos remeta para o diabo ou para a torre. Com isto, eu não acredito que ele não existisse. Tendo em conta tudo aquilo que eu estou a dizer agora, não acredito que ele não existisse. Simplesmente não há, como há vestígios de um oráculo e há vestígios do outro e não acredito. Bom, Agostinho sempre abordou a dualidade de Deus, diabo, bem, mal, virtude, pecado. E é neste livro que o diabo e o pecado mais são trabalhados. Uma está predestinada a reinar eternamente com Deus e a outra a sofrer um suplício eterno com o diabo. A dualidade mantém-se além destes conceitos abstratos. Caim, que pertenceria à cidade dos homens, Abel à cidade de Deus, em que a diabólica inveja teria sido o motivo da luta. Rómulo e Remo, em que Rómulo é um fratricida e Remo estaria destinado à cidade de Deus. O pecado primeiro, o pecado original, teria sido a desobediência. Também seria ele a origem das lutas e das doenças, opondo a cólera à misericórdia. Caim reflete ainda o pecado da tristeza pela bondade do irmão, o que seria, portanto, inveja e ódio. Para além de ele nos apresentar o diabo e até os demónios, porque há uma parte em que ele explica o que é que os demónios fazem e o que é que não fazem, que eu por acaso não coloquei aqui, mas ele explica, fala-nos muito do pecado. E o pecado aqui ganha importância. E na Bíblia o pecado, o diabo, estaria primeiramente representado na serpente e diretamente na mulher. Multiplicarei as tuas tristezas e o teu gemido, darás à luz com dores os teus filhos. Voltarás para o teu marido e ele te dominará. Assim, a desobediência do primeiro homem até Noé estaria minada pelo pecado original. Aqui a Torre, para mim, é um livro preferido, além de gostar de todos, né? Passei a adorar o Santo Agostinho, mesmo que ele não goste muito de mim, mas a Torre é o meu livro preferido, porque aqui na Torre, depois de ele demonstrar o desenvolvimento da cidade terrena, Santo Agostinho mostra-nos que a ambição do homem é um pecado que tende a levar a mudanças irremediáveis, chamando de herege. O filho instruído será sábio e fará de Nécio o seu servidor. Vamos ver, só vou ver se tem aqui alguma dúvida. Boa tarde para quem esteja a chegar. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Nise. Não vou dizer assim os nomes todos, porque, não é? E então, depois de mostrar o desenvolvimento da cidade terrena, Santo Agostinho mostra-nos que é a ambição que leva a mudanças irremediáveis. A análise inicia-se com os filhos de Noé, cujo filho do meio teria sido uma maldição. Cam é responsável pelo reino que se iniciou com a conhecida Babilónia. É a genealogia, é a descendência de Cam que nos interessa, que não irei especificar, mas é a que nos interessa. Antes de cada nação ter a sua própria língua, só uma era falada, e importa-nos este fenómeno. No livro Gênesis temos a descrição da construção da Babilónia e da ambição da construção de uma torre tão alta que chegaria a Deus e que por isso mesmo foi por ele destruída. A famosa Torre de Babel, e Babel significa confusão. E resulta na confusão porque os homens
começaram a falar línguas diferentes. Babilónia seria uma cidade que exerceria sobre as outras a sua hegemonia enquanto capital. A ambição era torná-la ainda mais grandiosa. Daí a ambição em relação à construção da torre. E levava com os seus povos contra o Senhor uma torre, sinal de ímpia soberba. Porém, a sua má intenção sofreu um justo castigo, mesmo sem ir avante. O castigo passaria pelo facto das pessoas não se entenderem, e daí a alegoria da queda da torre por Deus, que confunde as línguas para que reinasse a confusão e ninguém mais se entendesse. E só não coloco atualmente, se comprarem um Visconti Sforza, vocês têm o arcano do diabo e o arcano da torre. E eu só não coloco porque não há os originais. Mas não acredito que eles não existissem. Embora muitos autores defendam que realmente não são arcanos iniciais e que, portanto, nasciam. Tendo em conta esta visão das coisas, eu não acredito. No livro 17 nós vamos encontrar uma descrição de Israel e de David e da construção da cidade de Deus até Cristo. David teria sido ungido rei de Israel por Deus. Israel tem importância fundamental no judaísmo. Israel terrestre, que é escrava, e Israel livre, que é a cidade de Deus, a verdadeira e eterna Jerusalém do céu. Inicialmente, Jerusalém foi governada por David por rejeição de Saul. E aquele foi um rei fundamental. Quem, como sabemos, tinha a estrela como símbolo, de notar que o nosso baralho é do século XV e no século XIV, 1354, se não estou em erro, Carlos IV permitiu que os judeus de Praga tivessem a sua própria bandeira. Mas já na Idade Média, a identificação com a estrela era plena. E embora os judeus fossem os escolhidos, o sacerdócio mudaria para os cristãos, na ótica de Agostinho e dos cristãos. Na linhagem direta de David chegaria Jesus. E enquanto aquele reinou segundo a carne, e temos sempre esta situação, a carne, espírito, cidade terrena, cidade de Deus. As palavras aqui têm realmente importância. Enquanto David reinou sobre a carne, Jesus reinaria segundo o espírito. E acredita, Agostinho, que a missão de David era construir uma casa para glorificar Deus. Mas essa casa teria sido edificada por Cristo. Uma casa não com madeira e pedras, mas com homens, dos fiéis de Cristo. David é assim incontornável, assim como um dos símbolos que o representa. Foi um rei fundamental da Jerusalém terrestre, foi um rei profeta, fundamental para o futuro do cristianismo. Portanto, eu falei realmente rápido demais e, portanto, já isto dava quase para falar dos arcanos todos. E, portanto, agora vou ver se há aqui dúvidas. Se há aqui dúvidas sobre algum arcano, sobre algum livro que eu tenha falado, ou sobre algum livro que eu não falei, mas gostassem que eu tivesse falado. Portanto, vou então só falar aqui mais um bocado, só para perceberem que depois temos o livro 20, que nos remete realmente para o julgamento de todos consoante as ações que praticam, que é também um bocadinho do julgamento abordado no livro 21, e entre o 21 e o 22 encontramos a ascensão ao reino de Deus, à cidade de Deus, o mundo. O verdadeiro mundo, não é? O mundo que vai além do terrestre. E no 22 temos a ressurreição. O nosso herói é libertado e ele chega-nos despojado. Eu, por acaso, não coloquei a imagem aqui do louco, mas realmente se coloquei no início e, portanto, eu vou lá buscá-la de novo. Aqui. Ele está completamente despojado e, na minha ótica, está pronto para iniciar em liberdade
é um novo homem, é um recomeço já na virtude. Eu acredito que as penas que ele tem na cabeça tenham significado. E portanto há aqui, de facto, não é um arcano muito bonito e a cara, pronto. Mas no meu entender, ele é o recomeço e é quem nos aparece no 22. Não falei do livro 13, mas é um livro importante, do livro 21. O livro 21 é precisamente o mundo em que tu tens a passagem plena do mundo da Terra, do reino da Terra, para o reino de Deus, em que só passa aqueles que são justos, aqueles que levaram uma vida de acordo com as regras que são estabelecidas. Portanto, nós temos o julgamento, em que se dá o castigo eterno para uns e a libertação para outros, e depois tu tens aqueles que são libertados, chegam ao verdadeiro mundo. Eu não tenho aqui a carta do mundo, mas a carta do mundo aparece o mundo em cima, não é? Com 2 anjos, se não estou em erro, em baixo a ampará-lo. Portanto, há aqui uma ascensão ao verdadeiro mundo, e depois tens essa verdadeira ascensão, é a vida eterna, e a ressurreição está muito ligada a esta noção de vida eterna, porque quando renasce já sem pecado. Ao contrário deste mundo que está aqui reinado, que está aqui marcado sempre pelo pecado original. Mais dúvidas? Aqui nós vemos que é Francesco Sforza, que é marido da Bianca Maria, que manda fazer o oráculo. Portanto, o oráculo é feito entre 1401 e 1466. O Francesco Sforza, a partir destes, inicia-se a casa de Sforza, e é por isso que o oráculo se chama Visconti Sforza, porque antes tínhamos a casa de Visconti. E o Gian Galeazzo, que é o avô da Bianca, é quem manda construir o túmulo em mármore ao Santo Agostinho em Cassicíaco. Mais dúvidas? Estava aqui a ver quais os arcanos é que eu não falei. O Papa falei. Não há dúvidas. Sobretudo sobre aquilo que falei, não é? Não? Falei assim muito rápido, então. Estava aqui a ver. Em relação ao diabo e à torre, mais uma vez, eu não acho que eles não tivessem existido. Porque o livro de Santo Agostinho, e acredito mesmo que foi o livro de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, que serviu de base para o primeiro tarot. Evidentemente que nós depois temos correntes mais místicas depois, não é? Depois temos também ali a Cabala. Mas Santo Agostinho, mesmo durante o seu livro, eu não sou especialista em Cabala e, portanto, não vou falar disso com certeza, mas Santo Agostinho era um homem muito sábio e, portanto, se calhar também na obra de Santo Agostinho nós vamos encontrar a presença de indícios cabalísticos. Não estou a dizer que acontece, estou a dizer que acredito que seja possível. E, portanto, quando se faz uma análise dos arcanos, tendo em conta as concepções cabalísticas, acredito que sim. Acredito, sobretudo, a partir do Rider-Waite, porque o Rider-Waite já engloba outras noções, outros conceitos no baralho. Mas mesmo no Visconti, acredito que sim, que haja aqui um fundamento cabalístico. Não é a minha praia, não é para já, não é? No momento, não significa que não venha a ser, mas para já não é.
portanto, não vou estar a explorar isto, mas acredito que sim. E, portanto, também aquela ideia de que o oráculo poderia... O Santo Agostinho tem no 18, no livro 18, fala sobre oráculos, fala sobre as sibilas. Portanto, obviamente, no século V nós já tínhamos sibilas e tínhamos oráculos e, portanto, a obra de Santo Agostinho reflete essas influências que vêm, sobretudo, dos helénicos. Não significa que não venha de outros povos, mas dos helénicos vem com certeza, porque a concepção de oráculo está muito ligada também aos gregos. E o Santo Agostinho fala ao longo do livro 18 destes oráculos, fala da... Está a ver se tinha aqui os apontamentos do livro 18. Fala-nos também... aborda aqui as concepções da astrologia e, portanto, nós temos a Lua no 18. Ele fala aqui das sibilas, foi aquilo que eu disse, dos oráculos. Uma vez condena, outra vez aceita, e depende, não é, do oráculo. Se o oráculo for um oráculo vindo de um profeta, porque aqui o profeta também tem aqui esta noção de que não prevê, mas anuncia o futuro, e, portanto, e o cristianismo tem muitos profetas. E nesse sentido ele já aceita e glorifica. De outro lado, ele condena. E como os assírios têm uma importância fundamental na astrologia, na astronomia, e o Santo Agostinho aborda aqui a questão dos assírios. Ele refere muito os assírios. Os assírios são fundamentais na astronomia, nas concepções da astronomia que se tem agora, e, portanto, ele fala e a Lua é sempre a representação da astronomia, exatamente, a astronomia. Quando nós falamos da Lua, é o astro que serviu de orientação, não é? É o astro-rei em termos de orientação noturna, e, portanto, ele fala aqui na astronomia, já fala, diz-nos ele na página 1704 que ele tinha instituído santuários para que neles se venerassem os deuses e ensinassem para que se observassem os tempos por meses e anos e até a forma de os medirem e calcularem. Portanto, há aqui uma referência a um calendário, à contagem do tempo, à astronomia. Estava aqui a ver outros. Eu só não sou muito organizada e, portanto, e realmente devo ter falado muito rápido porque eu debitei muita coisa. Possíveis relações entre a roda da fortuna e o perdão católico. A roda da fortuna, aqui o perdão, o Santo Agostinho não se refere muito a perdão, ele refere-se mais na condenação eterna dos pecadores e na salvação eterna daqueles que viveram consoante a virtude. A virtude e o pecado, ele opõe mais a virtude ao pecado. Ele não fala muito aqui em perdão, pelo menos agora não estou a ter presente nenhuma parte em que ele se refira ao perdão. A roda da fortuna é mesmo aqui... o martírio em baixo, nós temos este homem aqui em baixo, não é? Que representaria o martírio, e a influência da cidade terrena, e aqui não dá para ver bem, mas, por exemplo, esta figura, já tirei daqui, esta figura aqui tem umas orelhinhas, ele não tem asas e, portanto, eu não vejo ali um anjo, não vejo ali um santo, e ele tem umas orelhinhas um bocadinho manhosas e, portanto, para mim seria mais um pequeno demónio ou uma má influência do que propriamente um anjo. E é por influência deles, portanto, do mal, que nós temos aqui este martírio daquilo que está em baixo. Realmente não há aqui uma questão de perdão, o que há aqui é uma resistência à dificuldade para superação, e, portanto, o martírio é fundamental
para o desenvolvimento da Igreja cristã. E aqui remete-me mais mesmo para sacrifícios e martírios do que propriamente para o perdão. Não significa que realmente... Mas as linhas manhosas, é verdade, ele tem ali, assim, pode ser uns corninhos. Não, mas eu disse que ia me portar bem. Por favor, estão-me a desencaminhar os meus colegas, mas eu vou-me portar bem, está bem? E não acredito tanto que seja o perdão. Realmente, aqui representa, na minha ótica, na minha percepção, representa mais o martírio. Pronto, eu tenho 5 minutos. Se houver dúvidas, podem enviar-me mensagens, podem entrar em contato, estejam à vontade. Eu vou-me despedir. Fiz aqui as neiras, eventualmente, é natural. Pronto. Eu vou-me despedir. Eu acredito mesmo naquilo que vos trouxe aqui. É uma tese que eu estou a defender no momento. É aquilo que eu estou a estudar, é aquilo que eu vou continuar a estudar e, portanto, é aquilo que eu vou continuar a investir. Se houver dúvidas, estejam à vontade, podem entrar em contacto, porque realmente parece-me que estes arcanos, para além de todas as outras influências que tenham, não caíram dos céus aos trambolhões. Não houve uma concepção mais ou menos da época. Há aqui uma coisa muito ordenada, muito organizada, muito estruturada e, no meu entender, do meu ponto de vista, está diretamente associado à Cidade de Deus de Santo Agostinho, que é um autor preponderante no medievalismo e nos primeiros anos do medievalismo. Para além disso, há aqui uma grande ligação entre a casa de Visconti Sforza e o Santo Agostinho, independentemente dos séculos que balizem um e outro. Portanto, acredito mesmo. Estou à espera das vossas críticas, que é para poder continuar a trabalhar este assunto. Estejam à vontade. Agora vou-me despedir. Um beijinho para todos. Continuem a acompanhar o congresso, que vale a pena. Os meus colegas são muito mais divertidos, falam muito mais devagar, porque eu prometi portar-me bem. Um beijinho a todos e até à próxima.